Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre equações irracionais. É um assunto bastante interessante, é um assunto que é recorrente aí no Enem, é recorrente também para a molecadinha aí, que trabalha aí no 8º ano, 9º ano, né, ensino fundamental. Então, é um assunto bastante interessante para a gente trabalhar aqui e conversar um pouquinho hoje. Tudo bem? Então, antes de mais nada, né, não esquece. Tá inscrito no nosso canal? Não tá inscrito ainda? Pô, vai lá, coloca aí, ativa o sininho, inscreve. É importante você junto conosco, divulgando cada vez mais o nosso canal para todo mundo. Isso vai fazer com que a gente cresça. Eu vou estar podendo te ajudar mais e você pode também me ajudar, beleza? Me ajuda que eu te ajudo. Então vamos começar. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Equação irracional. Ledu, o que é uma equação irracional? Primeiro, se ela é irracional, ela pertence ao conjunto dos irracionais. Eu não consigo escrever ele na forma de uma fração, tudo bem? Lembrando lá dos conjuntos numéricos, então eu não consigo escrever ele na forma de fração. Legal. Como é que acontece isso? A nossa, por ser uma equação que a gente vai resolver, a nossa variável, nosso x é incógnita, ela vai estar dentro do radical, ela faz parte do radicando. Então, olha lá, toda vez que você tem dentro do radicando, né, lá dentro do radical, o radicando como sendo uma variável, então nós vamos ter aí uma equação, porque é uma igualdade, né? Tem uma coisa de um lado, a balança de um lado do outro, são iguais, nós temos uma equação irracional. Beleza? Então aqui tem alguns exemplos, ó. X igual a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x menos 1 igual a x mais 3. Né? A raiz quadrada dessa equação de segundo grau igual a 0. Raiz quadrada de x menos x igual a 2. Todos esses casos aqui são exemplos de equações que a gente chama de equações irracionais. Aí vem a pergunta, bom, como é que a gente faz para resolver uma equação irracional, então, Ledu? Vamos lá. Primeiro, nós vamos, como é uma igualdade, né, então tem dois lados, aí nós vamos elevar os dois lados ao índice do radical. Que índice é esse, Ledu? Bom, isso aqui é uma raiz quadrada, nós vamos elevar ao quadrado. Se aqui for uma raiz cúbica, nós vamos levar ao cubo. Para quê? Qual o interesse de fazer isso? Quando a gente elevar os dois lados a esse índice, né, ao quadrado, ao cubo, a ideia é eliminar a raiz. Eliminando a raiz, a gente torna a equação racional. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos resolver essa equação. Vamos encontrar as soluções. Encontrando as soluções, nós vamos verificar essas soluções lá na nossa equação original para verificar quais delas, se todas elas ou nenhuma delas faz parte realmente do conjunto de solução dessa equação irracional. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais prático e mais fácil para a gente poder entender. Nós temos aqui o conjunto dos reais e nós temos essa equação irracional. Bom, Ledu, como é que eu faço para resolver isso? Nós temos, primeiro, deixa o que é radical de um lado e que não é radical do outro. Já está pronto aqui para nós. Então o que a gente vai fazer? Vamos elevar os dois lados aqui, ó, ao índice que nós temos, que é o quadrado. Então vamos elevar o quadrado esse lado e esse também. Por quê? Quando a gente faz isso, deste lado aqui, como nós vamos admitir que isso aqui é maior ou igual a zero, né? Já estamos admitindo que essa condição, que é maior ou igual a zero, então nós vamos ter raiz negativa. Então eu poderia simplificar aqui e o x mais 5 sai da raiz. Automaticamente, do outro lado, eu tenho uma equaçãozinha ali que eu vou ter que resolver, que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ledu, eu não lembro o que é x menos 1 ao quadrado. Se você não lembra disso, não tem problema, você vem e desenvolve aqui, ó, x menos 1 multiplicando x menos 1 e faz as distributivas. Ah, Ledu, lembrei. Então isso significa que x menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lembrou? Vai direto. Não lembrou? Faz a distributiva e junta. Bom, legal. A nossa equação irracional virou agora uma equação racional. O que a gente faz aqui? Todo mundo de um lado, né? Vamos transformar isso numa equação de segundo grau. Nós teríamos aqui, ó, o x quadrado menos 2x. Esse x vem para cá com a operação trocada, estava somando, vem subtraindo, correto? Nós temos o mais 1 que está aqui desse lado da igualdade. E o 5 vem para cá como menos 5 e isso igual a zero. Ledu, o que você fez aí que eu dei uma perdida? Eu mandei os dois elementos para o lado de lá, da igualdade.
Tá ok? Então, foram com a operação trocada. O que aconteceu aqui? Nós temos x² menos 2 com menos 1 menos 3x e aqui menos 4. Equação do segundo grau. Como é que eu resolvo isso? Você pode fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Que todo mundo sabe, todo mundo faz, usa. Ou então, também podemos utilizar, que é a fórmula de Bhaskara, mas a regrinha da fórmula da soma e produto. Só para lembrar, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto dessas raízes é c sobre a, tá? Lembrando que o nosso azinho, o bzinho e o czinho na equação é quem está junto com o x², então o nosso a é 1. Quem está junto com o x é o menos 3, cuidado com o sinal, tá? E quem está sozinho aqui é o c, que é menos 4. Então, isso aqui permite que a gente venha aqui agora e valha. Bom, vamos lá. Menos b sobre a, menos 3 dividido por a, que é 1. Então, isso aqui diz que a soma das raízes é 3. Eu tenho aqui o c sobre a, então o c é menos 4 dividido por 1, o produto é menos 4. Para que a gente possa resolver esse produto, né, essa soma e produto das raízes aqui, nós vamos sempre perguntar para o produto. Quais são os dois números que multiplicado dá 4? Dois números que multiplicado dá 4? Ledu, pode ser 1 e o 4, mas Ledu tem um negativo, esquece o negativo por enquanto. Vamos só pensar. Dois números que multiplicado dá 4, 1 e o 4. Ah, mas vale o 2 e o 2 também. Vale. Bom, tem mais algum? Ah, natural não, nem inteiro, então tá, não tem. Vamos pensar assim agora. A multiplicação tem que ser negativa, correto? Então, um deles tem que ser negativo. A soma tem que ser positiva. Então, se isso acontece, o menor deles tem que ser o negativo. Concorda lá? Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 1 somado com 3, com 4, dá 3. Menos 2 vezes 2, olha lá, eu tenho aqui 4. Mas quando eu somar, não deu 3. Então, não é o menos 2 e o 2. A resposta, ou seja, a solução para essa equação de segundo grau, vai ser quem? Vai ser o menos 1 e os possíveis resultados. Olha lá, nós achamos o menos 1 e o 4. Mas a gente tem que voltar na nossa equação original e fazer a última parte, ó, que é a tal da verificação. Como assim, Edu? Que verificação é essa? Nós vamos pegar esses dois valores para x igual a menos 1, que é o valor que a gente encontrou, e nós vamos voltar, logicamente, não é aqui na equação do segundo grau, mas sim na nossa equação original, lá em cima, ó, lá na raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. E aí aqui agora a gente vai fazer o quê? Vai substituir no lugar do x, a gente vai pôr o menos 1. Então aqui, ó, menos 1 mais 5. Então menos 1 mais 5, isso aqui dá 4, positivo. E menos 1 com menos 1 dá menos 2. Observe que isso aqui não é verdade, ó. 2 não é igual a menos 2. Então o menos 1 não é solução. Ah, ele não é solução porque ele é negativo? Não, ele não é solução porque não deu certo. Não tem nada a ver se ele é positivo ou negativo. Então agora a gente vem e faz a mesma coisa, só que agora a gente vai testar o x igual a 4. Então, olha lá, x igual a 4, nós temos o quê? A raiz de x mais 5 igual a x menos 1. Vamos fazer o mesmo procedimento, vamos substituir aqui, ó, no lugar do nosso x agora é 4, 4 mais 5 igual a 4 menos 1, 4 mais 5 dá 9, cuja raiz quadrada é 3, e do lado de cá deu 3, opa, deu certo. Então, o nosso conjunto solução aqui é o x que satisfaz a condição, ou seja, o número 4. Então, dentro do conjunto dos reais, esse número 4, ele resolve para nós essa equação irracional. Beleza? Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? Tudo isso pode ser cortado, tudo isso pode ser editado. Vamos para o nosso segundo exemplo. Agora a gente colocou aqui um probleminha simplesinho, mas que precisa uma interpretaçãozinha, né? Sabendo que as expressões, essa expressão e essa, têm o mesmo valor numérico, determine o valor de x. O que nós estamos querendo aqui? Que essa expressão e essa expressão
sejam iguais. Então, nada mais do que eu quero x mais a raiz quadrada de x menos 1 igual a raiz quadrada de 7. Tá ok? Qual o primeiro objetivo nosso? Bom, nós temos que eliminar a raiz é quadrada, então a gente leva os dois lados ao quadrado. Percebe que quando a gente faz isso, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Temos o x mais a raiz quadrada de x menos 1, e quando a gente eleva esse lado e esse lado ao quadrado, o que nós temos? Olha lá, essa raiz maior quadrada, admitindo que isso aqui é sempre positivo ou igual a zero, faz com que isso aqui saia da raiz. Então fica x mais raiz de x menos 1 e do outro lado, raiz quadrada de 7 com 2 dá 7. Perceba que eu ainda tenho um radical aqui desse lado. E aí é interessante ele ficar sozinho. Então se a gente mantiver o x menos 1 desse lado e manter o 7 levando o x negativo para lá, eu tenho uma nova equação irracional. E aí você fala, nossa, Ledu, mas eu tinha uma raiz dentro de uma raiz. Exatamente, eu não podia cortar a raiz, não, porque tem uma soma. Ah, então eu elevei ao quadrado, sumiu uma raiz, perfeito. Então nós vamos fazer a mesma coisa agora para poder começar o problema tudo de novo. Ou seja, eu vou elevar ao quadrado esse lado e vou elevar ao quadrado esse lado. Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Percebe que deste lado da igualdade, ó, a raiz corta, então fica x menos 1 igual. Do outro lado, eu tenho 7 menos x, que está elevado ao quadrado. Então, como é que a gente resolve isso, Ledu? Trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 7 vezes 7, 49. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, entendi. Vamos jogar todo mundo para um lado só e formar uma equação de segundo grau? Perfeito. Então, ó, vou mandar todo mundo para lá. Então, vou copiar aqui, ó, x quadrado. Devo 14x. O x vem para cá, negativo. 49 é positivo. Lembrando que eu mantive todo mundo desse lado. Esse menos 1 vem para cá, mais 1 e é igual a 0. Obviamente, x quadrado menos 15 mais 50 igual a 0 são os valores que a gente vai procurar agora para a equação do segundo grau. Ledu, aplica o Bhaskara aqui? Sim, aplica o soma e produto do jeito que você quiser. Só para ficar diferente do anterior, né? Para a moçada aí que de repente esqueceu como é que faz Bhaskara, então A, B e C. O A é 1, o B é menos 15 e o C é 50. Lembrando que é questão de gosto, tá? E até mesmo de aptidão. Então, olha lá, formulinha do delta, B2 menos 4AC. Então, para a gente calcular o nosso delta, o discriminante, eu vou pegar ó, o menos 15, cuidado, que ele está ao quadrado, ele é negativo, vai ficar positivo, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o 50, que é positivo. Show de bola. Então, 15 vezes 15 dá 225, 4 vezes 5 dá 20, então isso aqui dá 200. Logo, o nosso delta deu 25. O delta é um quadrado perfeito, eu poderia resolver por soma e produto tranquilamente, tá? Mas vamos continuar aqui então, ó. Resolvemos, agora nós vamos para a nossa fórmula de Bhaskara que diz x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então o que nós queremos aqui? Vamos encontrar as raízes, né? Vamos escrever aqui, ó, menos o valor de b, só que cuidado que o nosso b aqui é menos 15, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido pelo a aqui, que é 2 vezes 1. Quais são as raízes, Ledu? x1, menos 15 dá 15, mais raiz de 25 é 5, dividido por 2. Quem é o nosso x2? A nossa outra raiz vai ser 15 menos 5, dividido por 2. Tá ok? 15 mais 5 dá 20, dividido por 2 quer dizer que uma das raízes é 10. 15 menos 5 dá 10, dividido por 2, a outra raiz é 5. Se nós tivéssemos feito por soma e produto, olha que legal. A soma é 15 e o produto é 50. Dois números que multiplicado dá 50, 10 e 5, e que somado dá 15. Entendeu? Então, é questão de gosto mesmo. Tá, fizemos isso, descobrimos os dois valores. O que a gente faz agora? Nós vamos fazer a verificação. E agora temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, a verificação vai ser feita em qual dos momentos? Lá na original, tá? Então aqui, ó, a verificação vai ser feita nessa equação. X menos 1 igual a raiz quadrada de 7.
Como é que eu faço a verificação? Para x igual a 10. Foi o primeiro que a gente calculou. O que a gente tem aqui? Nós temos que o quê? Nós vamos escrever a nossa raiz aqui. No lugar do x, nós vamos colocar 10. Então, vai ficar 10 mais 10 menos 1, tudo dentro da raiz aqui bonitinho. E isso aqui igual a raiz de 7. Vamos ver se dá certo? Então, vamos lá. Abrindo aqui, isso aqui é 10 mais. Vamos resolver isso aqui. Raiz de 10 menos 1, isso aqui é 9. Raiz de 9 é 3. Isso aqui é 10 mais 3, observe que isso não é igual a isso. Perfeito? Então, não é o 10. Então é o 5, Ledu. Não sei, nós temos que testar. Pode ser que não seja nenhum dos dois. Pode acontecer? Pode, tá? Pode ser que seja os dois? Pode. Então a gente tem que testar. E aí, vamos lá. Aqui eu vou ter, então, ó, a raiz, só que agora no lugar do nosso x vai ser 5. Então vai ser 5 mais 5 menos 1. E isso é igual a raiz de 7. Legal? Tá. Como é que vai ficar então aqui, ó? Nós temos raiz de 5 mais 5 menos 1, 4, raiz quadrada é 2, e do outro lado ficou exatamente igual. Então, qual que é o nosso conjunto de solução? Quando o nosso x for 5, a resposta do nosso problema está concluída. Tudo bem? Entenderam? Então, regrinha para a gente resolver a equação irracional. Precisamos transformar a equação irracional numa equação racional, elevando os dois membros, né, os dois lados, ao índice do nosso radical. Feito isso, resolvemos a equação do segundo grau, e normalmente é uma equação, ou uma equação racional, vamos dizer assim, tá? E aí, encontrando os valores, a gente vai lá e faz com que a verificação feita é encontrado o conjunto de solução. Tudo bem? Muito obrigado, espero ter te ajudado aí nesse processo, né, de ensino-aprendizagem. Conto com você para curtir nossa aula, então, de repente até não curtir também, colocar o seu dislike, por que não, né? Esse mundo é democrático, então eu espero ter atingido aí seu coraçãozinho, atingido o seu cérebro, fazendo o que você goste cada vez mais da matemática. Fique conosco no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, espalhe, ajuda a divulgar o Bizu do Ledu para todo mundo, ok? Em breve, semana que vem, estaremos de volta novamente com mais um Bizu do Ledu!